A princípio, nós vemos um cenário muito positivo, né? Uma redução aí nos indicadores em quase que 10 mil, né? Quase 10 mil mortes a menos. Mas quando nós jogamos isso num horizonte ao longo dos anos, não há muito que se comemorar, porque o Brasil ainda tem números alarmantes em crimes violentos e números que são equiparados às zonas de conflito, né? Como a Síria. Quando a gente pega os indicadores lá de 2016, 2017, e aí nesse período de 10 anos, né, entre 2007, quando começou esse controle, até 2017, foram quase que 553 mil mortes violentas no Brasil. E você pega o mesmo período no conflito da Síria, você vai ver que foram cerca de 541 mil mortes. Então, ou seja, o Brasil ainda tem um número maior de mortes violentas do que uma zona de extremo conflito, que é o caso da guerra da Síria. O que nós podemos observar desse período? Quando nós jogamos esses dados em um horizonte pleno, nós verificamos que ao longo dos anos, esse número, né, na grande maioria dos estados, ele começa a decrescer. O número de mortes violentas ele começa a decrescer. Por que nós não percebemos, como população, nós não percebemos isso? Por causa justamente da guerra do narcotráfico na região do Norte e Nordeste, que foi o que impulsionou esse número. Quando nós pegamos os indicadores, e aí o pico de tudo isso que foi em 2017, quando o IPEA divulgou aquela pesquisa, né, em que o Brasil ultrapassou o limite de 31 mortes a cada 100 mil habitantes, e isso acendeu o alerta, né, das autoridades de segurança pública, porque ultrapassou aquela orientação, né, da ONU com relação à questão do controle social no que diz respeito à violência urbana. Nós podemos perceber que o Brasil ele teve 65 mil mortes violentas em 2017. Quando você vai para 2016, foram 62 mil mortes. Então, assim, é muita gente morrendo. É muita gente morrendo em crimes violentos, em crimes que são em conflitos urbanos, que é o que causa a maior preocupação, porque esse reflexo ele é imediato na população, né? E quando nós começamos a observar esse cenário, e nós chegamos agora a 41 mil mortos, não são estatísticas, não são números, são pessoas. São pessoas claro, que estão perdendo a vida. Então, há muito que se fazer, há muito que se buscar. Muitas coisas estão sendo feitas, sim, em programas, em políticas de segurança pública, mas ainda precisa de se avançar e se avançar muito nesse sentido. Agora, Rafaela e Leonardo, a gente vai colocar uma tela aí e a gente gostaria que vocês comentassem. Olha só, o número de assassinatos cai 19,2% no Brasil em 2019, o menor dado desde o primeiro estudo em 2007. Em 2018, ocorreram mais de 51 mil mortes violentas. Já no ano passado, o número foi de 41.635. É isso mesmo? Exato. Teve essa sensível queda e, como o Leonardo falou, esses homicídios concentram sobretudo Norte e Nordeste. A região Sudeste já apresenta há alguns anos um decréscimo desse número de homicídios considerados aí violentos, mas ainda assim há uma sensação de insegurança muito grande entre a população. E falta mais políticas públicas, seja de qual governo for, nessa pauta de segurança pública. Se a gente for pegar o Brasil como um todo, nunca foi uma prioridade a pauta de segurança pública, mesmo para redução de homicídios no país. Às vezes são atuações muito pontuais e imediatistas. E essa redução desse número não aconteceu em todos os estados também, né? Sim. O Rio de Janeiro, que é um exemplo, que tentou fazer uma política de redução de homicídios ou minimamente de uma cultura de paz dentro das comunidades, que foram as UPPs, não perdurou muito tempo, né? Ele não conseguiu manter talvez essa constância no número de homicídios. E aí quando a gente pega alguns estados do Norte e do Nordeste, a gente vê dados alarmantes fora das unidades prisionais, como também dentro de unidades prisionais com bárbaros, né, com casos de bárbaros, de mortes muito, muito violentas. Essa abordagem que a Rafaela faz,
justamente nesse ponto da questão social, né? Nós observamos que o Brasil ele vem de um período de recessão econômica a partir de 2014. E, consequentemente, é onde nós conseguimos observar esses maiores picos, em regiões onde você tem um IDH menor do que região sul, região sudeste, região centro-oeste, são regiões, né, mais desenvolvidas. O fator da segurança pública, ele não tem receita de bolo, ele é estudo, pesquisa e planejamento, para que nós possamos ter resultados a médio, longo prazo. Não tem como você resolver o problema da segurança pública com enfrentamento. Muitas vezes vem com o discurso do enfrentamento policial, né, da repressão ostensiva. Não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Por quê? Se você não tratar hoje, a juventude é a juventude que mais morre, e aí há um dado tão alarmante que eu estava, né, verificando na pesquisa do IPEA, nos dados do IPEA de 2017, de que daqueles 65 mil mortos que nós observamos lá, 35 mil são jovens entre 15 e 29 anos, né? E nessa grande maioria, negros e de famílias, né, de baixa renda ou que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, ou seja, reafirma mais uma vez que o social, ele influencia muito. Então, se nós não começarmos a desenvolver agora políticas públicas de atenção à educação, saneamento básico, infraestrutura, né, e tratamento e acompanhamento dessa juventude, dessas crianças que nós temos agora, esses indicadores, infelizmente, eles não vão ser baixados. Nós vamos ter essa falsa sensação de segurança. Períodos sazonais, nós vamos ter uma redução, em outros períodos nós vamos ter esse boom, como aconteceu em 2016, 2017. E agora também mostra aí o segundo gráfico aí pra gente, mostra o seguinte, no primeiro trimestre de 2019, o Brasil teve uma queda superior a 20% no número de assassinatos. Porém, no período de outubro a dezembro, houve uma diminuição de apenas 11,8%. Disse a respeito também de uma sazonalidade ali, onde esse final de ano aí, alguma coisa aconteceu para essa diminuição ser menor aí do que outro metade tempo. quase. Alguma coisa que explique isso, por ser o final do ano, assim, talvez? Eu não sei qual é a opinião do professor Leonardo, mas a princípio eu não vejo nenhuma explicação. Porque aí demanda estudos ali para ver, né? E os estados também, eles precisam se munir mais de dados, seus próprios dados, porque são os estados que produzem os dados para a gente ter a visão nacional. Então, os estados precisam produzir mais dados, tornar os dados mais públicos para os pesquisadores, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de acessar alguns dados de alguns estados. Produzindo essas informações, a gente consegue fazer uma análise junto com aquele Mais contexto específico. daquela época. Aí, Jéssica, olha só, vamos mostrar, pessoal, essa arte número 3 aí pra gente. Fala, A terceira arte fala assim, que 1/3 dos estados teve uma alta de assassinato no último trimestre de 2019, que é o que a gente está falando agora, né? Santa Catarina, por exemplo, aumentou em quase 24% em comparação ao mesmo período de 2018. Outros estados que tiveram a alta foram Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? A questão é justamente a gente lançar o olhar no passado, né? Começar a olhar no retrovisor. Quando a gente pega o final da década de 90 e início da década de 20, nós observamos uma relação meio que de cooperação entre as duas principais facções criminosas que dominam, né, o narcotráfico hoje no Brasil. E os principais deles, que é o tráfico de droga e o tráfico de armas, né, que muitas vezes a gente pensa que o tráfico de drogas é o que mais lucra, né, mas na verdade é o tráfico de armas, é o que gera mais receita para o crime organizado. Então, essas duas principais organizações criminosas, elas tinham ali um concílio, né, entre si e se organizavam, né, numa cooperação mútua pelo domínio e a expansão dos seus negócios. Com a ruptura dessa
dessa cooperação entre elas, explodiu o quê? Explodiu o confronto nas principais regiões, né, de fronteiras, as principais rotas do tráfico de drogas e do tráfico de arma, e aquela separação que, em tese, né, começou a ocorrer dentro do núcleo duro dessas organizações criminosas, que é o eixo Rio-São Paulo, ela se expandiu para o interior do Brasil. E o reflexo disso foi sentido naqueles conflitos dentro das unidades penais do norte do Brasil e principalmente nas quadrilhas, né, sejam menores ou de porte médio, que atuam nessas regiões. Por que as organizações criminosas elas fizeram? E aí elas usaram uma técnica de logística e de expansão muito utilizada pelas Farc, na época, né, da Colômbia, elas começaram a implementar isso aqui no Brasil, que foi o quê? Eles começaram a fechar acordos com essas pequenas organizações criminosas regionais, porque eles conhecem as rotas de tráfico, conhecem, né, a geografia dos seus estados, como eles são de fora, né, e não tem, então eles começaram a alimentar com armas, fortalecer esses pequenos exércitos e criar acordos financeiros ali, onde parte era destinada à renda local, do tráfico local, e a outra parte era destinado, né, ao núcleo organizacional dessas quadrilhas. Quando esse acordo ele começou a quebrar, então nós começamos a ter pequenos conflitos, pequenas regiões de conflitos no interior do Brasil. Então, por isso que a gente vai observar esse aumento no Nordeste e Norte e no Sudeste, que estava já uma região pacificada, até mesmo pela própria intensidade das operações policiais. Elas eram um pouco reprimidas, então eles focaram um pouco mais lá nessas ações. Depois, quando explodiu a criminalidade norte e nordeste, começou a haver um enfrentamento policial e uma extensão das ações de Estado sobre esses locais, eles começaram a migrar suas ações para outros estados. E aí vem o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que são regiões muito propícias para o tráfico de drogas e que chamam muita atenção, porque são locais estratégicos para a atuação dessas quadrilhas. Exato. Fazem divisa com esses países aí, que é onde vem esse fomento todo aí. Agora, olha só esses outros dados que aí a gente mostra para vocês. Minas Gerais, na contramão desses estados, né, ele apresentou um menor índice de homicídios. No último trimestre foram 759 mortes, 6,5% a menos que o mesmo período do ano anterior. Aí coloca a próxima também, por favor. E durante o ano passado, houve queda em todos os 13 crimes monitorados pelo Observatório de Segurança Pública de Minas. Os crimes de homicídio caíram em 12,5%. As fontes aí, a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública aqui das nossas Minas Gerais. Minas Gerais apresentou mesmo essa queda, é um dos estados que mais apresenta a queda. Também é um estado com maior número de unidades prisionais, é um estado que prende muito também. E minimamente apresenta algumas políticas de prevenção à criminalidade, como política de governo. Então, Minas não apresenta dados tão alarmantes e acaba que são outros estados que puxam os dados nacionais assim para cima, né? Minas Gerais, ela vem, né, e aí como um norte para as ações e políticas públicas de enfrentamento à violência, principalmente nos crimes de maior impacto social, que é o quê? O planejamento, fazer planejamento de segurança a longo prazo. E aí você trabalhar com a integração das forças policiais, não somente forças policiais, que são as forças repressivas, mas também como forças preventivas, você criar grupos de apoio nas unidades de maior vulnerabilidade, nas regiões de maior vulnerabilidade. E aí a gente tem programas tão fantásticos, né, como o Fica Vivo, o PROED, mediações de conflitos, né, coisas que quando você joga em um horizonte pleno, você consegue reduzir essa letalidade nos conflitos, né, sociais, e isso reflete
lá na ponta. Quando a gente começa a observar, e aí até pouco tempo o ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, ele esteve aqui em Minas e alinhou o discurso dele, né, com o secretário de Defesa, né, o secretário de Justiça aqui de General Araújo, né, nesse sentido de integração das forças policiais e cooperação, né, das forças de segurança pública e das entidades de governo no sentido a combater de forma preventiva o crime e aí sim, na sua grande vertente, o crime organizado. O que nós precisamos fazer? Primeiro, tratar na base, no social, lá nas zonas de conflito. Segundo, identificar as lideranças. E aí houve um passo muito positivo que foi pegar essas lideranças, essas principais lideranças do país e isolá-las, né, de uma maneira que elas não pudessem continuar da maneira como elas estavam, né, trazendo, fazendo, mesmo estando presas, continuar nas suas articulações, né, monitorar essas lideranças e fazer o serviço de inteligência policial. Não adianta armar o policial para ele poder ir para o confronto com o traficante. Nós temos que evitar o confronto. Nós temos que evitar que o cara se torne traficante. Depois que ele se tornou traficante, infelizmente, nós vamos enxugar gelo, porque aí ele já começa a criar discípulos. Nós temos que tornar o crime algo que não seja atrativo, que não seja favorável. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.